Bom, essa terceira parte aqui, a gente vai utilizar as chaves de autenticação, ok? Então, a gente vai digitar na máquina cliente SSH Keygen, a gente vai gerar, né? E coloca um nome. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a passphrase reads. Então, vamos aqui na máquina cliente. Só lembrando, quem pegou só a parte 3, né? Então, if config. Aqui a gente está na máquina cliente que utiliza o IP. Não, é porque eu ainda estou logado na exit. Eu estava logado na seção SSH. Clear. Beleza. If config. A gente está na máquina cliente. O IP é o 92.168.56.1, tá? Aqui do lado direito, nós temos a máquina servidora. If config 92.168.56.4. Então, aqui está a máquina servidora, do lado esquerdo está a máquina cliente. Então, vamos observar o que está sendo pedido aqui para a gente, né? SSH-keygen na máquina cliente. Então, vamos lá. SSH keygen, gerar a chave. Beleza. Então, dizer qual é o nome que você vai gerar. Nesse caso aqui, eu não quero colocar o nome. Eu poderia colocar o nome, não vou colocar nada. Vou colocar a passphrase. Nesse caso, eu vou colocar reads. Tá? Depois eu dou Enter para tudo. Quem quiser pode colocar, preencher aquelas informações. Então, a única coisa aqui que eu coloquei é o passphrase reads. Beleza? Depois, visualizar as chaves criadas. Então, a gente vai dentro do próprio home do usuário. A gente vai verificar o diretório .ssh. Então, a gente já está no home aqui, né? A gente vai dar um cd.ssh e vai dar um ls aqui. Então, aqui a gente observa que foram criadas as chaves aqui. Ok? Beleza. Agora a gente vai copiando as chaves de autenticação, copiar a chave para o servidor. Então, agora a gente vai utilizar o ssh-copy id, -i e o usuário do servidor e IP do servidor. Então, vamos lá. SSH copy id -i, deixa eu lembrar se é -i minúsculo, isso, -i minúsculo. E agora a gente coloca lá, né, o Lubuntu, que é o usuário do lá que eu vou acessar o servidor SSH, e o IP do servidor SSH, 92.168.56. Lá é o 4. Isso? Lá é o 4. Beleza. Então ele vai pedir agora a senha, né? Lá do servidor. Beleza, foi adicionado uma key lá, né? Então essa chave já está adicionada. Então podemos verificar na máquina servidora. Agora a gente vai acessar a máquina servidora. Então agora, ao invés de acessar a máquina servidora utilizando usuário e senha, a gente vai simplesmente acessar SSH 92, assim, Lubuntu básico, underline aqui, básico, arroba 92.168.56.4. Beleza, observe, a gente já acessou a máquina sem precisar digitar senha, tá? Simplesmente porque a chave já está lá. Então, caso a gente queira ver as chaves, a gente pode olhar lá também, né? Tá? Então a gente vem aqui no SSH e a gente vai verificar essas chaves que estão lá. Então a gente vai dar cd.ssh e a gente observa que tem aqui Authorized Keys, que dentre essas Authorized Keys tem aquela nossa lá. Então a gente poderia dar um catch no Authorize. E a gente observa que aqui está a nossa chave que a gente mandou de lá. Beleza? A chave do João, Ubuntu básico. Ok? Então, por isso que a gente não precisa mais digitar senha para acessar essa máquina. Tá ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu preparei aqui. Acessar o servidor, que foi o que a gente acabou de fazer. Né? Importante falar que pode ter problemas com o GNOME Keyring. Tá? Às vezes dá problema com essa aplicação GNOME Keyring. Então, algumas opções que existem é desinstalar o GNOME Keyring, SSH -add -d, né? Você
Você pode aqui você vai apagar as chaves, né? Quando o cara tentou e não conseguiu. E aí ele entra lá e ainda dá um RM RM asterisco para apagar todas as chaves lá. E repete o processo de criação de chave. Às vezes, o simples fato de fazer isso aqui já funciona depois que você desinstalou o GNOME Keyring. Ah, Dalbert, como é que eu desinstalo o GNOME Keyring? apt-get remove GNOME Keyring, tá? O purge, caso queira limpar tudo, tá ok? Tem gente que não quer desinstalar o GNOME Keyring, aí simplesmente faz o SSH alt sock igual a 0, SSH, o login do usuário e o IP da máquina na qual você quer acessar. Isso aqui também funciona sem necessitar da desinstalação do GNOME Keyring. Na prática, GNOME Keyring, se você digitar o passphrase lá, ele já vai aceitar também, tá? Então assim, vai mais de cada um se desinstala ele ou não. Na maioria das vezes não vai ter problema nenhum com o GNOME Keyring. Então aqui é só um troubleshooting caso tenham esse problema aqui, tá? Então a gente termina a parte 3, a parte 4 vai ser a próxima, a gente vai falar de tunelamento com SSH.